Vamos lá, pessoal. Lembrando aí, se você não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, dá aquela força, aquele like. A aula já de semana passada que a gente teve, já tem aula lançada aí, né? Secreção celular, então tá lá bonitinho. Então ajuda aqui a chegar aos 1.000 inscritos. Quem gosta da jogatina, estamos lá na Twitch também, né? Subindo cada dia mais um pouquinho, fazendo lives aí de PlayStation de semana. E vamos lá para a aula de hoje. É uma aulinha Super Hiper Mega Blaster. Tranquila, vai falar sobre reprodução de algas, reprodução de plantas. Vamos falar de algas também, com algumas historinhas aí, né? Quem sabe? Beleza? Primeira coisa, vamos lá. O que vocês sabem, o que vocês conhecem sobre algas? Não conhece nada. Parte do oxigênio que a Elas gente ficam respira vem O quê? delas. no mar. Elas Mar? ficam no mar. Nem todas ficam no mar, a gente vai ver. A gente vai ver, nem todas ficam no mar. Grande A maioria. maioria, perfeito. Grande maioria. O que mais? Eu falei que parte do oxigênio que a gente respira vem delas. Eu não diria nem parte, eu diria que boa parte, né, do oxigênio é responsável na produção é responsável pelas algas aí, principalmente as microalgas, né? A gente vai falar delas aí também. Só que antes de começar a falar massivamente, né, sobre as algas, vamos entender alguns ciclos reprodutivos que existem aqui, beleza? São simples, mais ou menos tranquilos de entender, vai ver que parece confuso, mas não é, né? Eles são tranquilos. E estamos aí para isso, para tentar ajudar a entender. Beleza? A primeira coisa que a gente tem que entender, né, que não só algas, mas as plantas também, eu tenho duas maneiras básicas de reprodução, né? O que a gente chama de reprodução sexuada e reprodução assexuada. Sem olhar aí para o slide, sem olhar nada disso, para nada disso, né? Qual que é a diferença básica de uma reprodução sexuada para uma reprodução assexuada? A sexuada É que aí tem nem tem como variabilidade não olhar para o genética slide. e O a que for asexuada dessas não tem. variáveis. Né? Toda vez que você fala sexuada, não quer dizer que envolva sexo, beleza? Não quer dizer que tem cópula, alguma coisa do tipo, pelo contrário. Na verdade, uma reprodução sexuada quer dizer que houve aí, de alguma maneira, uma troca de gametas, troca de material genético entre os organismos, tá? No caso, por exemplo, o espermatozoide e o ovócito secundário, no nosso caso, aqui nas algas, veremos que é mais ou menos parecido, né? Já uma reprodução assexuada, ela não envolve troca de gametas, né? E aí existem outras maneiras do organismo se reproduzir. Por exemplo, né? Eu sempre falo, tua avó, quando vai lá na rua, arranca um galinho de uma árvore e planta, o que que ela está fazendo ali? Um processo de reprodução assexuado, né? Ela está criando clonezinhos, está criando brotos novos, está criando novas plantas a partir de uma. Ela não precisou fecundar, não precisou fazer nada disso. Tranquilo? Vamos lá. Toda vez que eu tenho uma reprodução sexuada, além dessa troca de gametas, eu permito uma maior variabilidade genética. Né? O que é isso, uma maior variabilidade genética? Uma mistura de material genético, né? Uma mistura de DNA que vai gerar organismos diferentes, organismos geneticamente mais resistentes, por exemplo, né? O, o que é bom, né? O que vai favorecer muito a questão de seleção natural, de adaptações dentro do ambiente, beleza? Ah, Sem falar que dentro do processo, né, de reprodução sexuada, as vantagens novas que surgem, né, que poderão surgir, poderão criar, por exemplo, grupos novos, espécies novas. Então, é importante, sim, esse processo de reprodução sexuada. Só que tem um problema. Qual que é o problema de uma reprodução sexuada? Qual que é o ponto negativo que poderíamos levantar? Ela demora mais? Demora mais, isso é um fator importante, né? Para acontecer demora. E outro fator. E professor, repete a pergunta? Além do fator de demorar o processo de reprodução sexuada, né? Quando a gente compara com a assexuada, qual outro fator
negativo, né? Ou que dificulta esse processo. Precisa de outra pessoa? Seria Isso, isso? né? Precisa de um outro organismo, né? Nesse caso, na alga não é uma pessoa, mas um outro organismo. Então, ela depende, né? Se a gente estiver falando de organismo macho, organismo fêmea, depende de um macho ou depende de uma fêmea, né? Depende de dois organismos aí para que ocorra esse processo. Beleza? De boa? Sim. Já dentro do processo assexuado, né, que não envolve troca de gametas, fazendo oposição ao processo sexuado, a variabilidade genética vai ser muito baixa, né, ou ela não vai existir, dependendo do processo que a gente estiver falando. Normalmente, esse processo, né, ele vai estar acontecendo em organismos simples, né? Quanto mais simples é o organismo, mais fácil disso acontecer. Então, por exemplo, organismos unicelulares, né, não só as bactérias, mas as cianobactérias, ou até mesmo as algas unicelulares que nós comentaremos, elas podem fazer, por exemplo, processos de reprodução, né, assexuado com mais facilidade, por exemplo, uma bipartição, né, uma divisão binária. Né? Um ponto positivo também é que é um processo mais rápido. Né? Ela vai lá e se multiplica de forma mais rápida. Principalmente, não precisa de um outro organismo. Né? A própria alga ou a própria planta, ela consegue se auto-reproduzir ali. Tranquilo? Então, olha só. Nesse esquema aqui, eu tenho uma alga filamentosa, né? Uma alga que é um filetinho, né? Parece sei lá, um fio, beleza? E aqui eu estou representando, está sendo mostrado dois tipos de processos, né? Eu tenho aqui, ó, um processo sexuado, onde eu tenho duas algas aí trocando gametas entre elas, né? E aí a gente, não sei se a gente já falou, eu acho que ainda não, mas se não me engano, um dos próximos processos aí que a gente vai falar de célula é de meiose e mitose, né? As divisões celulares. E aí a gente vai entender que toda vez que origina um gameta, esse gameta naturalmente ele é N, né? Ele é haploide, tem metade da quantidade de DNA que uma célula normal teria. Como assim? Eu não estou entendendo. Por exemplo, nós, seres humanos, dentro das nossas células, 2Ns, né? Nossas células diploides, temos 46 cromossomos. Bom, nesses 46, cerca de 23 veio do pai, cerca de 23 vieram da mãe. Tranquilo? Quando a gente vai começar a produzir gametas, né, vai produzir espermatozoides e os ovócitos, a gente produz células com metade desses cromossomos, né, ao invés de 46, com 23. Por quê? Porque aí vai juntar 23 de um parceiro, 23 do outro parceiro, e vai dar uma célula com 46, tá? Então, são processos de divisões que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas é o que está acontecendo aqui. Então, o gameta, né, N se junta com outro gameta N e da união vai formar um zigotinho, 2N. Aqui eu tenho uma variabilidade genética já. Já tem uma mistura do DNA dessa alga com o DNA dessa outra alga. O que vai acontecer aqui? Uai, o organismo cresce, o organismo se desenvolve e fica mais resistente, né, possivelmente, em relação às outras plantas, né, às outras algas parentais, vamos dizer assim. Mas o organismo também ele pode fazer o que a gente chama de brotamento, né? Ele pode criar células específicas aí que têm o potencial já de se reproduzir. São clones, né? Nesse caso aqui, o que ele está gerando são clonezinhos dele, né? Espalhando do ambiente. Isso, lembrando, um dos problemas de se fazer clones, né? Um dos problemas de se fazer uma reprodução assexuada por não ter a variabilidade genética, se essa alga, ela for sensível a, a qualquer problema ambiental ou até de algum tipo de praga, todas as outras que foram originadas de uma maneira assexuada também, né, serão acometidas pelaquela doença, pelaquela falta de resistência, né? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Vamos dar continuidade. Só fiquem de olho para mim na questão do horário, hein? Para não
extrapolar. Bom, então vamos falar dos ciclos que a gente tem, que a gente encontra dentro aí, não só das algas, mas das plantas. Um dos ciclos, né, o chamado ciclo aplobionte-aplonte. Nossa, professor, que nome muito louco, que nome muito doido. O que é isso? O que está acontecendo? É simples, o nome é estranho, mas é simples. Um ciclo aplobionte, quer dizer, o organismo adulto, olha só aqui, ó, nesse quadradão, o organismo retângulo, né? O organismo adulto, ele é haploide, ele tem metade das quantidades, né, genéticas de uma célula 2N, beleza? Então, organismo adulto, por exemplo, aqui, ó, essa alga, ela é N, ela é haploide, tá vendo? Esse aqui, o organismo adulto. Nesse processo, né, de reprodução, ele, por mitose, ele vai gerar gametas, né? Então, tá aqui, ó. No processo de reprodução, ele vai gerar gametas por mitose. Esses gametas, por exemplo, vão fecundar, vão originar um zigoto, que é 2N, que tem a carga genética do organismo, né, de um e do outro organismo. Né? Então, aqui, ó, fecundou, gerou um zigoto 2N, né, que vai crescer e se desenvolver. Repara que nesse processo aqui, essa célula sofre um processo chamado de meiose de novo, gerando 4 células, né? Cada uma dessas células que são haploides, elas irão originar novas algas. Então, a gente olha, né, no processo de fecundação, o zigoto, que é 2N, vai sofrer um processo de meiose, gerando novos organismos haploides, tá? Então, o ciclo haplobionte-aplonte é o organismo adulto, obrigatoriamente ele é haploide. Tranquilo? Vai gerar gametas, vai ocorrer fecundação, mas vai sofrer um processo de meiose, de redução cromossômica, para que ele seja aí haploide nesse caso. Tranquilo? Eu não. Acho que sim. Sim. Acho que sim, não. Acho que sim, não. Já esse outro ciclo, peraí que está passando o carro do picolé. Velho. Então, talvez agora fique um pouco melhor. Já esse outro ciclo, né, o chamado ciclo aplobionte-diplonte, o que está acontecendo aqui? É um pouco diferente, porque o organismo adulto aqui ele é diploide, beleza? Esse ciclo aqui, ó, para que você entenda, né, a gente pode falar que, na verdade, isso aqui é o nosso ciclo. Então, você, organismo adulto, né, organismo gerado, é 2N, é diploide. No processo de fecundação, de reprodução, suas células sexuais, elas sofrerão uma meiose gamética, né, para formar gametas. Ela vai formar gametas haploides, por exemplo, espermatozoide ou óvulo. Com a fecundação dessas células, né, desses gametas, dessas células haploides, vai formar um zigoto, beleza? Um organismo novo com a carga genética dos dois organismos parentais, e aí vai se multiplicar formando um organismo adulto. Então, isso aqui é o ciclo aplobionte-diplonte, ok? Eu só tenho um tipo de organismo, né, igual aqui, eu só tenho um tipo de organismo, só que aqui é um organismo haploide adulto, aqui é um organismo diploide adulto. Né? Muitas plantas são assim, algumas algas são assim, e é um paralelo aí com nós, nós também somos assim, beleza? De boa? E o último ciclo, né, o ciclo diplobionte. Né? Ciclo diplobionte também é o que a gente chama de metagênese, ou ciclo com alternância de gerações. Como assim, professor? Existem duas fases. O organismo em si, ele tem duas fases. Ele tem uma fase em que ele é diploide e ele tem uma fase que ele é haploide. Então, existem dois organismos no ambiente? Sim.
no ambiente vão ser encontrados dois tipos de organismo, né? Um organismo diploide e um organismo haploide. O organismo diploide, né, chamado de esporófito, ele vai ser o responsável em gerar, através das meioses, esporos. Então, o esporófito gera esporo. Vamos lá, o que seria um esporo? Entre muitas aspas, eu costumo dizer que um esporo seria uma semente primitiva. Então, esse organismo, né, ele vai gerar esporos, uma semente primitiva, que não é semente, beleza? Esse esporo, quando encontrar condições ideais, encontrar condições favoráveis, vai começar a crescer e vai começar a se desenvolver, né, num organismo haploide. Esse organismo haploide, chamado de gametófito, né, como ele é haploide, ele tem metade da quantidade genética, ele, por mitose, gera gametas. Então, ele vai gerar gametas clonezinho dele, igualzinho a ele. Esse gameta, por exemplo, né, no caso das plantas, grão de pólen e a oosfera, né, quando fecundar um com o outro, vai ocorrer o processo, né, de fecundação e criação de um organismo diploide, um organismo 2N. Vamos lá, simplificando novamente. Eu tenho duas fases, né? Uma espécie, um organismo em si tem duas fases. A gente vai ver isso aqui em briófito, a gente vai ver em pteridófito, né? Tem algumas algas aí que também fazem isso. Então, existe um momento chamado de esporófito, e o esporófito produz esporos, né? Então, o esporófito ele é 2N, ele é diploide, ele vai produzir esporos N. E existe uma fase que o organismo ele é gametófito, né? E aí o gametófito vai produzir gametas. A junção dos gametas, né, vai formar zigoto e vai formar de novo um esporófito 2N. E assim sucessivamente. De boa?